Muito bem, nós temos estudado, então, o Antigo Testamento. Eu quero finalizar esse ano terminando os livros históricos. Não, pelo conteúdo que temos de cada livro, é impossível você esgotar, né, tudo que tem ali de ensinamento. Por exemplo, nós já estamos lendo o livro de 1ª e 2ª Crônicas, ok? E eu vou fazer agora o 1º capítulo de Reis. Por quê? Porque no livro de Samuel, 1º e 2ª Samuel, nós temos a vida do rei Davi. O livro de Reis, ele vai começar no 1º capítulo, no 2º capítulo tem a morte do rei Davi. Então a vida do rei Davi é algo fabulosa, não é? Para nós estudarmos. Então nós ficamos aí vários meses falando, pelo menos quando eu estava pregando, falando do rei Davi, da vida de Davi, dos exemplos que nós tiramos ali da vida de Davi. Então nós lemos todinho 1º e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis, já estamos em Crônicas, mas eu não dei nenhum estudo de Reis ainda, que é o que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Se você começou a leitura de Crônicas, irmãos, os primeiros 9 capítulos de Crônicas falam de genealogia, e é cansativo de ler, não é? Mas leia, né? Seja perseverante, seja forte, né? Como Moisés disse para Moisés, seja forte e corajoso, leia os primeiros 9 capítulos, que depois do 10º em diante, aí você vai começar a se agradar mais da leitura ali, ok? Mas não desista não, faça a leitura. Aliás, domingo passado eu falei com vocês aqui a respeito da verdade presente, do que Deus está falando conosco nesse momento, né? É algo muito forte que Deus tem trazido ao meu coração desde o ano passado. O outro tema do EPL, né, já falamos a respeito disso, que Cristo cresça e que eu diminua, ou que Ele cresça e que eu diminua, então mais de Cristo e menos de mim. Nosso problema de todos os cristãos é que nós temos muito de nós e pouco de Cristo. Então nós precisamos cada dia mais de Cristo e menos de nós. Então domingo passado, como nós estávamos terminando o EPL, e o EPL foi fantástico, irmãos, fantástico, e foi o primeiro EPL que eu fiz aberto a toda a igreja, né? Foi o primeiro EPL. Possivelmente, se no próximo EPL nós já estivermos fazendo no nosso prédio novamente aqui, já vai ser fechado de novo somente para líderes, não é? Então, se você não foi, você perdeu uma ótima oportunidade de um congresso fantástico que o Senhor tem se manifestado em nosso meio. E o tema desse EPL, não é, foi a respeito disso, do tanto de Cristo em nós, da formação de Cristo em nós. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo fala: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E esse assunto que Deus está falando, essa é a verdade presente para nós aqui, comunidade evangélica, e que nós temos visto Deus falar em muitas igrejas, não é? Então, o que é uma verdade presente? Uma verdade presente é algo que Deus está falando para esse momento. O contrário disso é o quê? Porque toda a palavra de Deus é verdade, mas tem verdades que foi para outro momento. Ela continua sendo uma verdade, mas não é aplicável para nós nesse momento. O que Deus está querendo falar para nós aqui nesse momento é a verdade atual, a verdade presente. E a verdade presente, a verdade atual, o que Deus está querendo falar com a nossa igreja hoje, com seus filhos hoje, é sobre a formação de Cristo em cada um de nós. Não é? Porque muitos entregam a vida a Jesus, começam a caminhada com Cristo, mas não deixam Cristo ser formado nele. E aí a pessoa é salva, é nascida de novo, tem o Espírito vivificado, mas não tem Cristo formado nele. É isso que eu falei aqui no domingo passado. Se você não tiver a medida da estatura completa de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 13, medida da estatura completa de Cristo, irmão, você não vai ser arrebatado. Então, eu creio firmemente que nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é só uma questão minha e de olhar a Bíblia. Nós somos, quando eu falo os últimos dias, é que eu estou esperando. Eu e a Dani conversávamos agora, isso antes de sair, a Dani se arrumando, está pregando em Umuarama, e nós falando aqui, não é, a respeito de um tsunami que houve em Santa Catarina ontem, ou anteontem. Irmão, não houve chuva, tempestade, nada, mas o mar subiu e arrastou carro para todo lado, lá em Santa Catarina, não é, um tsunami havendo ali. E aí, ao mesmo tempo, começaram a aparecer vídeos lá de Dubai, o deserto sendo inundado, irmãos, os camelos sendo carregados pela correnteza da água, no meio do deserto. Só não vê quem quer, que os sinais estão gritando sobre a volta de Cristo. Então, de verdade, eu espero a volta de Cristo hoje, mas ela pode se dar amanhã, pode se dar daqui 1 ano, 10 anos, a gente não sabe,
Ninguém sabe a data da volta dele, pode demorar muito tempo. Jesus falou algo assim, ele falou, olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas vocês sabem ver os sinais. E aí ele falou uma série de sinais que antecederiam a volta dele. Irmãos, os sinais estão gritando. Quem é um pouquinho estudioso da palavra de Deus, sabe, é só olhar e ver que a coisa está acontecendo debaixo do nosso nariz. Só que ele vem buscar aqueles que têm a medida da estatura completa de Cristo. E se você não tem isso, irmão, você não vai ser arrebatado. E aí, entrando no assunto então para agora, como é que Cristo é formado em nós? Principalmente, se nós deixarmos pela sua palavra, pela ministração da palavra. Quando você recebe a palavra, principalmente, irmãos, quando a palavra te confronta, e você vê que aquilo ali que você está fazendo não é legal, que você tem que mudar de atitude, que é errado, quando a palavra de Deus nos confronta, não é? Então, Pedro falou assim, recebei, preste atenção, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, não é? Então, nós somos o solo fértil, estamos recebendo a palavra. Agora, nós podemos recebê-la e refutá-la, ou podemos recebê-la e guardá-la, ou podemos recebê-la e aplicar na nossa vida. É isso que se dá a formação de Cristo. Quanto mais eu sou permeável à palavra de Deus, a palavra de Deus entra em mim, me invade, me permeia, não é? Quanto mais a palavra de Deus entra em você, mais Cristo está sendo formado em você. Quanto mais refletivo você é, então a palavra bate aí e às vezes você está aí no mundo da lua, está com a cabeça longe, está olhando o celular, a palavra está batendo e indo embora. Ou simplesmente, ou então você está ouvindo, mas está refletindo, ela fala, não recebo isso, não concordo com isso. Irmãos, é a palavra de Deus, e é isso que nos traz crescimento. Então hoje nós vamos fazer aqui um estudo de Reis, do primeiro livro de Reis aqui, e tirar lições da palavra de Deus. Nós vamos fazer então a ministração expositiva, que é o quê? Você lê, explica e aplica a palavra, é o que nós vamos fazer agora. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, Espírito Santo, nos dá a revelação da Tua palavra, Pai. Nós precisamos da Tua revelação, da revelação da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu, ou seja, o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, preste atenção, aqui vai o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje. Então Adonias se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Agora preste atenção aqui. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Então preste atenção aqui. E nunca o seu pai o tinha contrariado. Davi está no leito, mas ele ainda era o rei, não é? E o seu filho simplesmente se levanta agora, não é? Adonias se levanta e fala: eu reinarei, vou tomar posse. Ou seja, o pai dele estava morto, e o pai dele já tinha dito que quem reinaria no lugar dele era Salomão. Quem assumiria o trono no lugar de Davi seria Salomão. Mas Adonias, porque Davi tinha muitos filhos, Adonias simplesmente se levanta e fala: não, eu que vou reinar. Ou seja, Adonias estava dando um golpe de estado ali. Mas o detalhe para nós aqui é o versículo 6. E nunca o seu pai o tinha contrariado. Meus irmãos, isso é uma lição muito séria para nós nos dias de hoje. Nós nunca tivemos uma geração tão mimada, tão mal educada de filhos como nós estamos vendo na atualidade. Sabe, vou falar para você, da minha geração para cá,
parece que a coisa já começou a ficar muito mole. O nosso tipo de educação, é muito comum a gente ouvir os pais falarem assim, tudo que eu não tive, que meus pais não puderam dar, eu quero dar para o meu filho. Aí confunde isso com amor. Confunde com amor. Quando você vê, né, vários pais que eu já chamei a atenção, principalmente mãe, eu falei, olha, você tem que corrigir seu filho, você tem que chamar a atenção do seu filho. Sabe o que é, pastor? Isso é muito comum. A pessoa fala assim, eu tenho muito amor por ele. Não, irmãos, Provérbios vai falar que você odeia o seu filho quando você não corrige ele. Isso não é amor, você está confundindo os seus sentimentos. Isso é falta de atitude tua de educar e corrigir o seu filho. E aí você vai criar isso aqui. Irmãos, quando você estuda com cuidado aqui a palavra de Deus, você vai ver que os filhos, a educação dos filhos de Davi foram um caos. Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou na educação dos filhos. Né? E aqui a Bíblia faz questão de declarar, irmãos, tudo que está na Bíblia para nos dar para nos ensinar algo. Né? Então a Bíblia faz questão de declarar, e nunca seu pai o tinha contrariado. Então tome cuidado, você que ainda tem os seus filhos com você, né? Meus filhos já todos casados, não estão mais em casa, você que tem os seus filhos com você, né? Contrariar o seu filho faz bem, dizer não para o seu filho, teu filho tem que aprender a ouvir não, teu filho tem que aprender a saber quando ele está faltando com a educação. O que a gente vê hoje de criança mal educada é espantoso, irmãos, é espantoso, porque o pai tem muito amor, porque a mãe tem muito amor, isso não é amor. Não confunda isso, eduque o teu filho, ensina o teu filho, corrija o teu filho, se for preciso, dê umas palmadas, nunca espanque, não estou falando de espancar, mas a Bíblia nos orienta a, se for preciso, corrigir o nosso filho com vara, dê umas palmadas no seu filho, chame a atenção dele, eduque ele, ensine ele, porque senão ele vai apanhar da vida, a vida é que vai ensinar o seu filho. Meus irmãos, tem muita gente indo para o caminho errado na educação dos filhos. Sabe, vamos ler aqui alguns provérbios para nós aprendermos algumas coisas. Deixe o livro de Reis aí marcado, porque nós vamos usar ele muito. Vá para Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz assim: Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Na linguagem viva, está escrito assim, a tradução é assim, ajude seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno, assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. É o mesmo Provérbios 22, 6, só que numa outra linguagem. Mas olha que interessante essa primeira parte aqui, ajude o seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Irmãos, vocês têm visto ano após ano falando aqui que as crianças são o solo fértil, por isso que está tendo tanto ataque através da mídia, através de desenho, através da cultura, da educação, tanto ataque sobre as crianças, porque, irmão, você ensinar para uma criança, não é? Se você chegar para uma criança e falar, isso aqui é branco, e ela nunca entendeu, nunca aprendeu o que era isso, ela vai crescer falando que essa cor aqui é branca. Por quê? Porque ela é um solo fértil virgem. O que ensinar para ela, ela vai aprender. O mundo sabe disso, e eles têm atacado os nossos filhos, têm atacado as nossas crianças, e aquilo que a gente esperava antes, né, do diabo vir na forma de um desenho terrível, de uma coisa terrível, não, eles estão entrando na mente dos nossos filhos, através dos desenhos, através de celular, através de internet, televisão, e infelizmente através da educação. Através da educação, leia os livros que teu filho está lendo na escola, olhe a apostila do teu filho, olhe a tarefa do teu filho, porque o diabo está entrando na vida, na mente dos nossos filhos, e construindo fortalezas. Eu já preguei aqui, já ensinei para vocês a respeito disso, quando Paulo fala das fortalezas de Satanás. Quando eu não sabia o que era isso, né, lá no começo da minha conversão, eu ficava imaginando, né, lugares celestiais, onde Satanás tinha castelos, tinha fortalezas, e aí você vê que o próprio Paulo fala onde são as fortalezas, são na mente. Não é? Então o diabo muitas vezes está criando fortalezas na mente dos nossos filhos, principalmente através de sofismas, de mentiras com cara de verdade. Então tome cuidado com a educação
do seu filho. Olha o Provérbios 13, 24. Volte um pouquinho aí, 13, 24. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Olha que forte. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Irmãos, volto a repetir aqui, ninguém está mandando ninguém espancar a criança, nós estamos falando de corrigir e ensinar corretamente, chamar atenção, falar não quando é preciso falar não, não dar coisas, quando mesmo você pode dar, às vezes teu filho precisa, ter um limite nas coisas que ele recebe. Tudo isso faz parte. E você vê o que o Provérbios fala? Que eu falei aqui no começo, tem pai e tem mãe que fala, não, eu amo demais, eu tenho muito amor. Não, a Bíblia diz que você odeia o seu filho se você não o corrige. Olha Deuteronômio capítulo 6, vai lá para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6. Olha só o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Irmãos, isso para os judeus é uma regra, isso para os judeus aqui é uma cláusula pétrea, eles ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos. E nós hoje, irmãos, quanto nossos filhos sabem da palavra de Deus? Quantos filhos não conhecem nada da palavra de Deus? Porque você nem traz para a igreja, irmãos. Nós vivemos uma geração em que os filhos estão mandando nos pais, está tudo invertido, está tudo errado. De vez em quando eu pergunto, ô fulano, não te vi domingo no culto, por que não veio no culto? Ah, meu filho não queria ir. Como assim? Quem é que manda na sua casa, irmão? Se o teu filho de 4, 5, 6 anos está hoje falando que não vai para a igreja, e aí ninguém mais vai para a igreja, quando ele tiver 13 anos, ninguém controla ele, ninguém vai controlar essa criança, sabe, criança pequena não tem que estar dando ordem em pai, ordem em mãe, e você não tem que ficar satisfazendo os desejos e o capricho de uma criança pequena dessa maneira. Ah não, meu filho está estressado com o quê, irmão? Está pagando muita conta? Teu filho fala assim, ai pai, teu filho de 5 anos, a conta esse mês está muito alta, a conta de luz está alta, é isso? Ele está estressado com isso? Vocês estão entendendo como a coisa está invertida? E um monte de pai bunda mole, de mãe banana, fica aí babando atrás dos filhos, fazendo todas as vontades dele, está errado, a Bíblia está falando que você odeia teu filho, que isso não é amor, sabe, temos que ensinar nossos filhos, temos que trazer nossos filhos para a igreja. Se desse tamanho, teu filho já está mandando e dizendo que não vem para a igreja, quando ele for adolescente, irmão, teu filho adolescente, eu vivo falando a respeito disso aqui, adolescente é uma fase que solta o fio, e a gente não sabe lidar com eles, o que eu mais ouço de pai e de mãe é, onde eu errei? O que esse menino está fazendo essas coisas que eu não entendo, eu dei tanto amor, tanto carinho, onde eu errei? Irmão, adolescente é uma fase problema. Eu sei que tem muito adolescente nos nossos cultos, glória a Deus por isso, mas um dia, meninos jovens que estão aqui, vocês vão me entender, como um dia também eu dei trabalho para minha mãe, eu fui um jovem rebelde, até que eu passei a idade. Eu estava falando quando eu tinha minhas lojas de celular, que não era aprovado, naquela época, não era aprovado financiamento para jovens de 23 anos para baixo, não era aprovado. Irmãos, o que mais uma multinacional quer fazer é vender, eles querem vender, eles vivem empurrando, forçando a gente para vender, mas tem uma faixa de idade, na época que eu tinha loja, hoje eu já não sei como é que é, mas na época que eu tinha as lojas de celular, eles não vendiam, não aprovavam financiamento, parcelamento para jovens de 23 anos para baixo, porque para eles, jovem de 23 anos para baixo, vivia fora da casinha, então, às vezes você está nessa idade, está me ouvindo e está se revoltando aí, eu vou falar uma coisa para você, com 18 anos eu abri a minha primeira empresa, apesar de tudo que a minha família tinha e deixou, que meu pai deixou para a gente, com 18 anos eu abri a minha primeira empresa, e já comecei a trabalhar na minha própria empresa. Agora a gente vê um monte de gente aí hoje, de jovens aí hoje, que irmão, mal sabe limpar a bunda, se olhar na cueca está suja de merda, mas está dando,
Teu filho que tem a cueca suja de merda, é feio esse trem, não é? Mas ele dando ordem no seu o quê? Já parou para pensar? Está com a bundona lambuzada de merda e está ouvindo a minha pregação que fala, não concordo com o pastor. Irmão, vamos sentar comigo na sala e estudar a Bíblia, se você não concorda comigo. Né? É a fase, mas eu sei que é a fase, jovens que estão aqui, eu sei que é a fase que vocês acham que sabe tudo, porque a gente achava que sabia tudo também. É a fase, a gente acha que sabe tudo, que só a gente está certo, que a gente tem razão. Né? Como diz o Resgate na sua canção, a razão come na nossa mesa. A gente sabe tudo quando é adolescente, quando é jovem, até que passa dessa fase, e aí o filho começa a pensar assim, nossa, minha mãe tinha razão, meu pai tinha... Irmãos, eu passei por tudo isso, quanto trabalho eu dei para minha mãe, não é? Dei para minha mãe, e aí depois quando eu fui pegando idade e amadurecendo, eu falei, nossa, minha mãe tinha razão, ela sabia o que estava falando, meu tio que participou muito da minha educação, tinha razão, ele sabia do que estava falando, mas a gente parece que tem que apanhar primeiro para aprender, não é? Olha que sério o que diz Provérbios capítulo 30, abra sua Bíblia em Provérbios 30. Provérbios 30, esse provérbio ele é muito pesado, irmão. Versículo 17. O 11 diz assim, mas não vou me conter no 11 aqui. O 11 diz assim, 30, 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Mas vamos falar aqui do 17, olha o 17. Os olhos que zombam do pai ou despreza a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Os olhos daqueles que zombam do pai e que desprezam a obediência ou desobedecem à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e as águias o comerão. Irmãos, qual é a possibilidade de uma águia ou um corvo arrancar os seus olhos e comer os seus olhos? Qual é a possibilidade? Nenhuma. Então esse versículo está falando do quê? Está falando de demônios que cegam o jovem, que zomba do pai e que desobedece à mãe. Está falando disso, que vem uma cegueira espiritual sobre a vida desse jovem. E aí, sabe o que é sério? É que muito jovem acaba tendo a vida ceifada por causa da rebeldia. Muito jovem acaba tendo a vida... Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa do mandamento de honrar pai e mãe? 3. Para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A tradução da Bíblia Viva vai falar assim, no versículo 3, a tradução da Bíblia Viva é assim: e esta é a promessa, ou seja, honra pai e mãe para que tudo te vá bem. E esta é a promessa: se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá vida longa e cheias de bênçãos. Então, quando um jovem honra pai e mãe, obedece pai e mãe, honra pai e mãe, ele tem uma promessa da Bíblia e ele pode requerer diante de Deus vida longa e ser bem-sucedido nessa vida. Ser bem-sucedido e ter vida longa. E agora, qual é o contrário disso? Quando você desonra pai e mãe, pode ter a tua vida encurtada e não ser bem-sucedido na terra. A Bíblia vai falar assim: não seja demasiadamente louco, para que não sejas arrancado da terra antes do tempo. Não seja demasiadamente louco, para que não seja arrancado da terra antes do tempo.
A Bíblia vai nos falar no Salmo 139 que a nossa história já foi escrita por Deus. Davi fala assim, que todos os meus dias foram escritos e determinados, quando ainda nenhum deles havia. Ou seja, Deus escreveu e determinou, o dia que eu vim para o mundo, o dia que você veio para o mundo, foi determinado por Deus, e o dia da nossa saída também está determinada. Agora, ela pode ser alongada, você ter uma vida mais longa, quando honra pai e mãe, quando obedece pai e mãe, ou ela pode ser encurtada. Entendeu a seriedade disso? Então, você quer ter vida longa e quer ser próspero na vida? Honra teu pai e tua mãe, respeite teu pai e tua mãe, mesmo quando você não está entendendo por que eles estão fazendo aquilo, mesmo quando você não está entendendo. Nas minhas caminhadas, quando o Paulo Tinelli conseguia caminhar comigo, que ele não acompanha mais eu, irmãos, agora é eu e o Lucas que caminhamos, porque é só eu e o Lucas. Cadê o Lucas? Está aqui hoje? Já veio no culto cedo? Eu e o Lucas que temos um corpinho mais fino, o Paulo Tinelli não aguenta mais a caminhada comigo. Mas nas caminhadas, muitas vezes, o Paulo falava assim, mas bispão, eu não entendo isso. Eu falava, fica tranquilo, com o passar do tempo você vai entender. E agora que ele já está começando a passar da fase do sabe tudo, nós estamos falando de anos de caminhadas, que ele está passando da fase do sabe tudo, ele começa a falar, você tinha razão, você tinha razão. Então, jovem, filho que está aqui, muita coisa do teu pai e da tua mãe hoje você pode não entender, mas vai chegar o momento que você vai falar, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Amém? Vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. No capítulo 2, vamos ver alguma coisa de destaque. Voltamos para 1 Reis, no capítulo 2. Capítulo 2 de 1º livro de Reis, versículo 1 em diante, vai dizer assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Então, conselhos de Davi ao seu filho Salomão antes de morrer. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. 3, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Preste atenção, para que prosperes em tudo que fizeres, e por onde quer que fores. Irmãos, o que mais um pai e uma mãe quer é que o filho seja bem sucedido na minha vida, seja bem sucedido na vida. Eu ia falar, meus filhos me alegram muito, porque eles são todos profissionais bem sucedidos. É algo que a gente deseja de todo o coração. E o que fazer para um filho ser bem sucedido na vida, para prosperar, para ter vida longa? Ensinar a palavra de Deus. Irmãos, se teu filho mora com você, mora na tua casa, ele não está em condição de escolher se ele vai vir para a igreja ou não. Sabe, nós temos que ser mais incisivos com os nossos filhos. Olha o que Salomão fala. Irmão, Davi estava morrendo, Salomão ia herdar o trono, e esse é o conselho que Davi, imagine, irmãos, o grande rei Davi, nos seus feitos fantásticos, maravilhosos, de repente você está ali falando, quais serão as últimas palavras que Davi vai orientar seu filho a fazer? E Davi fala para o seu filho, guarda a palavra do Senhor, honra a palavra do Senhor, guarda ela no teu coração, que você vai ser próspero em tudo que fizer e por onde andar. Essa é a lição que nós tiramos aqui, então, do capítulo 2. No capítulo 3, olha só, capítulo 3, vamos ler aqui, vamos ler do 1 ao 3 também, para tirar uma lição aqui. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias não se havia edificado casa ao nome do Senhor. Preste atenção aqui. 3, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Irmãos, Salomão foi um homem que começou a sua carreira muito bem. Lá no livro de Eclesiastes, que é o livro da velhice de Salomão, do tempo da sabedoria mesmo, toda pessoa, irmão, que já tem muitos anos de caminhada, ela tem coisas para nos ensinar. E Salomão, imagine Salomão, que como você vai ver daqui a pouquinho, recebeu sabedoria de Deus, e agora ele
lá na sua velhice, quando ele escreve Eclesiastes, não é aqui não, lá quando ele escreve Eclesiastes, ele vai falar, melhor é o fim das coisas do que o começo. Salomão foi um homem que começou muito bem a sua caminhada, ouvindo os conselhos do seu pai, amando ao Senhor, como nós vamos ler daqui a pouquinho, honrando ao Senhor, construindo um templo ao Senhor, mas preste atenção nesse detalhezinho, são esses pequenos detalhes da palavra de Deus, que muitas vezes passam batido. Capítulo 3, versículo 3 novamente. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, amava ao Senhor, mas tinha um ladinho da vida dele ali, né, que ele ia queimar incenso para os ídolos. E por que que Salomão fazia isso? O versículo 1 fala que Salomão casou-se com a filha de Faraó. Nós vamos ler daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente aqui, você vai ver que Salomão teve 700 mulheres oficiais e 300 concubinas, não é? E a gente quando lê isso fala, meu Deus, como é que ele deu conta de tudo isso? Irmão, como é que ele deu conta de 1000 mulheres menstruando? Já pensou na semana de menstruação de cada uma delas, o que virava? O piseiro que virava? Irmão, como é que Salomão deu conta de 1000? A maioria de nós não está dando conta de uma. A coisa está apertando para o lado dos homens, né? Mas a maioria dos relacionamentos, dos casamentos de Salomão eram acordos comerciais. Por isso que Salomão tinha paz por todos os lados. Então, tinha aqui o rei do Egito, Faraó, que faz uma grande fronteira com Israel lá até hoje. Tinha o rei do Egito, ele foi lá e casou com a filha do rei do Egito, fez um acordo com ele, o rei do Egito então se aparentou com ele, e ele tinha paz com a fronteira do Egito. Aí tinha lá o rei do Líbano, ele vai lá e casa com a filha do rei do Líbano. E tinha lá, a nação de Israel, ela é cercada de 13 nações. Aliás, isso é algo, semana passada eu falei, acho que para o Paulo, a respeito disso, falei para a Dani, quando estava vendo aí esses ataques que estão ocorrendo lá em Israel, irmãos, olha só como é sério as nossas decisões. Nós temos estudado a respeito disso, da graça de Deus e do perdão total de Deus. Deus nos perdoa imediatamente de tudo que nós fazemos, mas nós colhemos consequências dos nossos erros. Deus promete um filho para Abraão, e o tempo está passando. O tempo está passando e Abraão não tem filho, e aí a Bíblia vai falar que já cessou o costume das mulheres, ou seja, Sara, a mulher de Abraão, que até então era Sarai, já não podia mais ter filhos, e Abraão está ficando velho, e está passando o tempo, e aí Sara tem uma ótima ideia e fala, olha, tenha um filho com Agar, a minha serva, não soube esperar o tempo do Senhor, tenha um filho com Agar, e aí Abraão então tem um filho com Agar, que é Ismael. E aí nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, Isaque, que veio 13 anos depois de Ismael, Isaque, né, que veio depois, é o filho caçula, e Ismael, o filho mais velho. Os 2 são filhos de Abraão, estou te falando da guerra atual aqui agora que está havendo. Os 2 são filhos de Abraão, mas quando Sara teve o filho, ela começou a se enroscar com Agar, e ter ciúmes do filho de Agar, né? E aí começou a exigir de Abraão, falou, despede a Agar, manda ela embora daqui junto com o menino, não quero mais ela com a gente. E aquilo apertou o coração de Abraão. Por quê? Porque era filho de Abraão também. Isaque é filho de Abraão. Os árabes que estão aí guerreando com Israel são descendência de Abraão também, são filhos de Abraão também, não é? E aí Abraão está com o coração apertado porque vai ter que mandar o filho embora. E aí Deus fala com Abraão, fala, não fiques assim, Abraão, porque ele também é teu filho, e sobre ele também haverá uma promessa, mas ele será como um jumento selvagem, e estará sempre nas tuas fronteiras. Irmãos, olha a palavra de Deus lá para Abraão, há 4.000 anos atrás, né, quando Deus fala com Abraão, e que a gente vê se cumprir hoje. Quem é que cerca as fronteiras de Israel? Os seus irmãos árabes, são todos da mesma descendência de Abraão. E olha o detalhezinho que a palavra de Deus falou, e ele vai ser como um jumento selvagem. Irmãos, pensa num povo feroz, um povo de guerra, um povo guerreiro, não é? Isso vem de lá de trás. Então tome cuidado com as suas atitudes. Você está vivendo, né, nesse tempo da graça, Deus me perdoa, e perdoa mesmo, irmão. Se você pecou agora, você não vai ser perdoado, você já está perdoado, porque você foi perdoado há 2.000 anos atrás na cruz de Cristo, você já está perdoado. Agora a consequência, na própria vida de Davi, nós vemos essa história, né? Quando Davi adultera com Batseba,
O Natan vai lá, o profeta Natan vai lá falar com ele, e Davi fala, pequei contra o Senhor. Irmãos, Natan nem espera, fala, teu pecado está perdoado, não se preocupa não, já foi perdoado. Agora, a espada jamais se apartará da sua casa. Irmãos, entrou o caos na família de Davi. Começou ali, Aminon, o filho mais velho, estupra a irmã dele, que era Tamar. Absalão fica bravo, vai lá e mata Aminon. Depois Absalão quer tomar o trono do rei Davi. Entrou o caos, por causa de uma atitude errada de Davi. Então, preste atenção, toda atitude nossa tem consequência, irmão. Você está perdoado, não vai te levar para o inferno, o teu erro não vai. Se você é filho de Deus, você está perdoado. Agora, você vai colher a consequência aqui, nessa terra. Tome cuidado com isso. Então, voltando aqui, estava falando só a respeito da guerra atual ali, que Salomão, como é que Salomão, um homem tão sábio, que amava o Senhor, que fez coisas estrondosas, como nós vamos ver aqui na palavra dele, fez coisas fantásticas, como é que Salomão se desviou? Começou aqui, você vê, Salomão amava o Senhor, esse é o começo da carreira de Salomão. Salomão amava o Senhor, temia, queria agradar a Deus de toda forma, só que ele queimava incenso. E aí a Bíblia vai nos falar, vai ali para frente em 1 Reis, capítulo 11, marca aí que nós vamos voltar aqui no 3, vai lá no 11, 1 Reis 11. O que levou Salomão para a idolatria, para se desviar dos caminhos do Senhor? 11, 3. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, as mulheres com as quais Salomão casou eram idólatras, e começaram a levar para ele para a idolatria. Mas como é que leva alguém que é temente a Deus, que ama a Deus, para a idolatria, para queimar incenso, para ídolos, enfim, para fazer coisas abomináveis a Deus? Devagarzinho. É uma amizade que você tem. E sabe do que jeito que é? Só hoje. Pouquinho só, não tem problema. Foi assim, devagarzinho, que Salomão começou a se desviar dos caminhos do Senhor e fazer coisas espantosas diante de Deus. Pela influência, no caso de Salomão, das suas mulheres. E no nosso caso, as amizades. Tome cuidado com suas amizades. Irmão, se a pessoa não ama a Deus, se não tem temor a Deus, não serve. Não serve. Sabe, nós temos que andar com pessoas que nos aproximam de Deus, não que nos afastam de Deus. E aí começa como? Vai virar o capeta do dia para a noite? Não, é devagarzinho. Não, vai no culto hoje não. Vamos curtir hoje. Vamos dar só uma saidinha. Vamos fazer só. É devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando você chega lá na frente, está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Tome cuidado, o diabo, se tem alguém que sabe trabalhar, é o diabo. E não é do dia para a noite aparecendo como diabo, não. É devagarzinho, colocando pessoas erradas no nosso caminho. Quando uma pessoa qualquer, seja amigo, seja namorado, fizer algum convite para você, irmão, se é casado, agora você casou com a bomba, vai ter que explodir com a bomba. Você não vai largar, você vai ficar com a mulher ou vai ficar com o marido. Agora, se está namorando ainda, dá tempo de largar. Os jovens, quando vêm conversar comigo a respeito de casamento, tem jovem que até assusta, que eu fico falando assim, tem certeza que vai casar? Mas tem certeza mesmo? Tem alguns que eu falo no altar, com quem eu tenho mais liberdade eu falo no altar, quer desistir, dá tempo ainda. Falei ou não falei, Adriano? Não é? A Giovana fica olhando assim, falando, mas tanto tempo orando por um agroboy, como ela dizia, ai Deus me dá um agroboy, não é? Agora o pastor está falando se ele quer desistir, eu avisei. Casamento é maravilhoso, irmãos, só que você tem que casar com a pessoa certa. Tem que casar com a pessoa certa. Então está casado, fica casado. Agora, ser jovem ainda, pode escolher. Você que tem amizades erradas, irmão, não fica perdendo tempo. Não perca tempo com pessoas que não vão te ajudar no cumprimento do seu propósito. Devagarzinho, o diabo tira a gente do nosso propósito. Vamos lá então. Aqui ainda no capítulo 3, você vai ver aquele famoso, volta lá para o capítulo 3 de Reis. No capítulo 3, no versículo 4, você vai ver aquele famoso pedido de Salomão a Deus, e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, versículo 4, porque aquele era o alto maior, 1000 holocaustos, essa foi a primeira oferta de Salomão, 1000 bois ele entregou ao Senhor, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar, e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe,
pede o que queres que eu te dê. Essa foi a primeira aparição para Deus, de Deus para Salomão. Ele vai ver, você vai ver daqui a pouco para frente que Deus apareceu novamente para Salomão. No capítulo 4, vamos tirar algumas coisas aqui do capítulo 4. Irmãos, o capítulo 4 vai falar das grandezas de Salomão. Olha só, capítulo 4, vamos ler do versículo 21 em diante. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então preste atenção, o que nós vamos falar aqui agora era o que era consumido no palácio de Salomão ali todos os dias, E era, pois, o provimento de Salomão a cada dia 30 coros de flor de farinha, ou seja, 195 barris de farinha, e 60 côvados de farinha. Então, veja bem, era quase 500 barris, quase 500 barris por dia de farinha era consumido no palácio de Salomão. Mas não era só isso não, de vez em quando eles tinham uma carninha para mistura também, olha só, versículo 23, 10 bois cevados e 22 bois de pasto. Irmão, 32 bois por dia, tá bom para você? 32 bois por dia era consumido lá. Mas de vez em quando tinha uma carninha de carneiro também. E 100 carneiros, fora os veados e as cabras montesas e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio. Tifsa, até Gaza, olha Gaza lá que você está vendo a guerra, até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz por todos os lados ao redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão, olha aqui irmãos, olha o que Salomão tinha lá. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalo. Irmão, 40.000 baias de cavalo. Eu tenho dentro de um projeto de vida meu, construir 10 baias de cavalo, e faz anos, irmãos, que eu estou nessa peleja aí para construir 10 baias de cavalo. Sabe quantas eu construí até hoje? Nenhuma. Salomão tinha 40.000 baias de cavalo, e para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Dá para entender a grandeza de Salomão? Mais um pouquinho para frente você vai ver ainda muitas coisas grandes ainda sobre Salomão. Capítulo 5 vai nos falar que Salomão vai convidar o rei Irão, o rei de Tiro, para vir para a construção do templo, porque Salomão foi encarregado por seu pai Davi para a construção do templo. O capítulo 5 vai falar a respeito disso. No capítulo 6, então, vai falar da construção do templo, olha no versículo 12. Quanto a esta casa que tu edificas, é Deus falando com Salomão, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Olha no versículo 38, é o final do capítulo 6. E no ano 11º, no mês de Bua, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Então, o primeiro templo, o famoso templo do rei Salomão, foi construído em 7 anos. A casa de Salomão, que foi construída depois do templo, durou 13 anos. 7 anos para o templo e 13 anos para a casa de Salomão. Capítulo 7. Capítulo 7, vamos ler o versículo 51. Vamos destacar o 51 aqui. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro, os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Lembra que eu falei semana passada, né, Davi desejava muito construir o templo, mas Deus falou para ele, Davi, você não vai construir o templo, porque você tem as mãos manchadas de sangue. Irmão, Davi era um guerreiro sanguinário, era um homem segundo o coração de Deus. A gente tem que aprender a separar, a fazer uma dicotomia da coisa, para separar a parte boa da parte ruim. Era um homem segundo o coração de Deus? Era, mas tinha coisas ruins na vida de Davi, e uma delas é que ele era sanguinário, e Deus falou, você não constrói o meu templo,
teu filho Salomão. Aí Davi amava tanto a Deus, que ele falou, não vou construir, mas vou deixar tudo pronto. E Davi deixou tudo pronto. Nós lemos semana passada em Crônicas 29, que Davi deixou tudo pronto para a construção do templo, dando ouro, prata, pedras preciosas, madeira. Agora Salomão vai e coloca então tudo no templo, finalizando a construção do templo, capítulo 7, versículo 51. Aqui nós vamos ver irmãos, esse capítulo 8 de Reis, Salomão faz uma oração muito linda, vale a pena, se você quiser hoje à noite em casa, ler lá na sua casa, nós não vamos ler ele aqui agora, né, mas Salomão faz uma oração tão linda ao Senhor, mas eu vou destacar aqui, né, o desejo dele de agradar a Deus, 8:63, depois que ele orou, ele entregou as suas ofertas e sacrifícios ao Senhor, versículo 63, olha a ofertinha que Salomão fez naquele dia. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Irmãos, essa foi a oferta de Salomão para a consagração do templo. 22.000 vacas e 120.000 ovelhas foi a oferta de Salomão para a construção do templo. No capítulo 9, no versículo 2, então você vai ver a segunda vez que Deus aparece a Salomão. Todo mundo, por que eu estou destacando sempre isso? Porque todo mundo fala de uma vez que Deus apareceu a Salomão e Salomão pediu sabedoria, mas lendo com cuidado você vai ver que Deus apareceu 2 vezes a Salomão. Versículo 2 fala isso, capítulo 9. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E agora, para terminar, nós vamos ler o capítulo 10, que você vai ficar mais espantado ainda com a grandeza de Salomão, de tudo que ele tinha. Olha só, capítulo 10, versículo 1, vai nos contar da famosa visita, isso aí é título até de livros literários, né, da rainha de Sabá. Era uma mulher também de muita sabedoria, inteligência e riqueza. E todo mundo falava para ela a respeito de Salomão, das riquezas de Salomão e da sabedoria de Salomão. Mas olha aqui o que ela fala aqui, capítulo 10, versículo 1, estamos chegando ao final. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Essa era pensa numa mulher inteligente. 2, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta de todas as suas perguntas, e nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, olha como ficou essa mulher, ela ficou fora de si. Versículo 6, e disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, eis que não me disseram a metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Então veja o espanto que ficou a rainha de Sabá. Ela falou, olha, eles falavam para mim, eu não acreditava, mas de tudo que falaram, não é nem a metade do que você é sábio e de tanta riqueza que você tem. Agora, aqui ainda no capítulo 10, vou mostrar para você um pouquinho do que era a riqueza de Salomão, só em ouro, porque Salomão, irmãos, ele recebia de todas essas nações que ele tinha acordo, ele recebia impostos e presentes, então ele recebia cavalos de raça, aves ornamentais, macacos, a Bíblia vai falar que ele recebia pavões e bugios, né? Macacos, bugios, pavões, aves ornamentais, farinha, enfim, o mundo trazia presentes para Salomão, mas ele tinha um imposto que era pago para ele, para a riqueza pessoal dele, em ouro por ano. Olha só o versículo 14, e o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouros. Aí, olha o que o escritor ainda coloca, além
do que entrava dos negociantes e dos contratos das especiarias. Ou seja, fora de tudo que ele recebia ainda 666 talentos de ouro. 666 talentos de ouro são 23 mil quilos de ouro por ano. Irmãos, 23 mil quilos de ouro. A cotação do ouro de sexta-feira era R$307, 1 grama. Irmão, 1 graminha ou 1 graminha de ouro, R$307. 10 gramas vai dar quanto? 3.070. 100 gramas, 30.700. 1 quilo. Quanto? 307 mil, irmão. 1 quilo de ouro. Estava bom 1 quilo para você? 1 quilinho de ouro, tá bom? 307 mil, 1 quilo de ouro. Mas ele recebia 23 mil quilos. Né? E aí eu que não sou bobo nem nada, e fui fazendo essa conta com vocês, já fiz na calculadora quanto ia dar isso, né? Para parecer para vocês que eu sou inteligente. 23 mil quilos de ouro, 7 bilhões e 61 milhões era o imposto que Salomão recebia para o seu tesouro pessoal por ano, só do ouro, fora prata, pedras preciosas e tudo mais que ele... Os estudiosos computaram a riqueza de Salomão, atualizaram a riqueza de Salomão, e eles chegaram à conclusão que jamais qualquer homem conseguirá alcançar a riqueza de Salomão em todos os tempos. Jamais qualquer homem conseguirá. Capítulo 2 de Eclesiastes, irmãos, Eclesiastes também é um livro muito bom, porque ele é o livro da maturidade de Salomão. Salomão escreveu 1.005 cânticos e 3.000 provérbios, mas o Eclesiastes é um livro pequenininho, 12 capítulos, gostoso de ler, e ele é o livro da maturidade de Salomão, né, do tempo que passou, as paixões. Se você for ler Cantares, Cantares é o tempo da paixão de Salomão. Eclesiastes é o tempo da maturidade dele. No capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 10, ele fala assim: tudo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Irmão, você tem ideia do que é isso? Está na palavra de Deus, isso não é uma força de expressão, é uma verdade. Tudo que ele olhava e ele queria, ele tinha. Tudo. Esse era Salomão, que começou muito bem. Então vamos lá para a conclusão da nossa mensagem, que começou muito bem a sua caminhada cristã, que amava ao Senhor, que tinha cuidado para não se desviar das verdades da palavra de Deus, que tinha cuidado para não errar na caminhada. E assim somos todos nós. Irmão, todos nós começamos muito bem a nossa caminhada, né? Temos cuidado com o que falamos. A gente fala uma palavra torpe e a gente já, no começo da caminhada. Depois a gente vai ficando maduro e aí a gente fala um monte de asneira. É brincadeira, não tem nada a ver. A gente faz coisas que não deve, fala coisas que não deve. Começamos muito bem a caminhada, mas no livro da sabedoria de Salomão, que é Eclesiastes, no capítulo 7, ele vai falar que melhor é o fim das coisas do que o começo. Irmãos, como é que está a nossa carreira cristã? Como é que está a nossa caminhada? Não é aquele desejo, aquela coisa ardente que a gente tinha por Deus, que amava ao Senhor e queria fazer a obra de Deus, né? Queria pregar o evangelho para todo mundo. Quando a gente se converte, a gente quer pregar o evangelho por todo mundo. Agora você está muito maduro, né? E você não convida mais ninguém. Quantos visitantes nós temos no culto hoje? A gente deixou de pregar o evangelho e às vezes está fazendo coisas que desagradam a Deus, que desonram a Deus, sabe, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo complicado. Virá perseguição para cima da igreja com todas as forças. Eles vão atacar a gente, principalmente os líderes das igrejas, com todas as forças. E quem não tiver firme não vai aguentar. A Bíblia vai falar em Apocalipse 22 assim: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Irmão, não dá tempo de você ficar paquerando o mundo. Não dá tempo de você ficar desfrutando das coisas do mundo, um pé no mundo e um pé na igreja. É tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. É tempo de deixar Cristo ser formado em nós. Mais do que nunca, irmão. Acorda, desperta,
Tem muito cristão que está lá como as virgens de Mateus capítulo 25, está dormindo, é virgem. O que significa ser virgem? Que é a esposa do Cordeiro, mas que está dormindo, e não está vendo o que está acontecendo. Desperta, desperta. Você que está sujo, sabe, tira a sujeira da sua vida, limpa as suas vestes, porque Ele vai vir buscar uma igreja que tem as vestes limpas, as vestes brancas. Limpa as suas vestes, não se manche mais no pecado, e procure mais do que nunca se agradar de Deus, se aproximar de Deus, fazer as coisas de Deus, porque muitos começaram bem a caminhada. E nós estamos aqui, 30 anos de comunidade evangélica, comemoramos esse ano. Quantos eu vi começar essa caminhada comigo? E aonde estão? Muitos nem estão mais, outros estão sujos no pecado, e outros estão infrutíferos sentados no banco, e infrutífero não vai ser arrebatado. Mais do que nunca, irmãos, sabe, passa um pano aí, deixa brilhar de novo o amor de Deus, o teu amor por Deus, pela obra de Deus, por fazer as coisas de Deus. Limpe-se de toda sujeira, amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.